Hoje o Grazi Entrevista é cofundador da Neo 4, é uma administradora de imóveis. Nós somos parceiros, ele é parceiro da Grazela dos Imóveis. E eu achei interessante fazer essa entrevista com ele, porque ele é o cara que mais sabe que eu conheço de segurança locatícia. O que você indica hoje para um proprietário que está fechando uma locação ou tem uma carteira de imóveis? Qual é o formato mais seguro? O que você trabalha com seus clientes mais? O que você sugere mais para os seus clientes em termos de garantia locatícia? Tá, joia. Bom, a segurança da locação é uma questão fundamental, né, para qualquer locação de imóvel, principalmente pensando em rentabilidade, porque alugar um imóvel é um negócio, não é uma brincadeira, não é algo que você fala, eu tenho esse imóvel, eu vou alugar. Não, é um negócio, tem que ser tratado dessa forma. Como qualquer negócio tem que ser rentável, então a locação tem que ser saudável para ser rentável. Uma locação saudável é uma locação segura, né? O início de qualquer análise é o perfil do locatário, seja pessoa física ou jurídica, então uma análise muito criteriosa do perfil do locatário é muito importante. E aí partindo para a garantia, então se você já tem um locatário que tem um perfil, vamos analisar a garantia. A garantia é tão importante quanto e é complementar. Digo complementar porque você vai utilizar só numa situação extrema. Se você esgotou todas as possibilidades de receber, de resolver o problema amigavelmente, você vai então atrás da garantia. Se formos pensar em segurança, o que eu poderia te dizer? O seguro de fiança locatícia, eu acho que seria a primeira delas. É a primeira? Ainda é a primeira, porque ela traz uma cobertura ampla. Lembrando que não adianta nada você fazer um seguro de fiança se você não tiver a cobertura, a apólice adequada. O que é a apólice adequada? Ela tem que ter cobertura para aluguel, encargos, danos ao imóvel e multas contratuais. Então é legal para a pessoa que está fechando pela primeira vez também, tem esse perfil também, ela contrata, vê pelo preço ali, uma coisa mais rápida e não. E muitas vezes... O que cobre, exatamente. Né? Muitas vezes nessa proposta, que às vezes a pessoa busca rapidamente, procura uma companhia que tenha esse produto, que não seja tão caro e procura colocar o mínimo possível. Às vezes acontece isso. E qual a companhia também de seguro que você vai chamar? Qual a companhia que você vai chamar e principalmente a cobertura, né? Porque numa situação extrema você tem que estar contemplado, porque você tem que ter o contrato inteiro coberto e todas as possibilidades de sinistro cobertas. Quais são essas possibilidades? Pagamentos, danos e multas contratuais. De nada adianta você ter uma apólice de seguro-fiança, você locador, ter o seguro-fiança para o seu imóvel se você perder a renovação. Então, você contrata o seguro-fiança, esse seguro tem que ser renovado anualmente, a cada 12 meses. Olha aí, se você esqueceu, não colocou no seu Outlook lá para Se você não renovou, o locatário não prestou atenção, você não prestou atenção, eventualmente você deixou escapar. É muito comum, né? Já vi acontecer algumas vezes, fora da nossa gestão, claro. Sim, clientes que nos procuraram com esse problema. Olha, eu não renovei o seguro-fiança, agora eu estou tendo um problema, o que eu faço? Então, a renovação, você, claro, contratando, tendo uma administradora de imóveis, esse problema praticamente inexiste. A segunda, né, garantia, que no meu entendimento viria logo após o seguro de fiança locatícia e que eu tenho usado, né, realmente, eu fiz algumas locações, para não dizer várias, com essa modalidade, é o título de capitalização. Na prática, como funciona? Por que ele é interessante? O locatário, porque o seguro-fiança, vamos voltar um pouquinho, o seguro-fiança ele tem um custo, o locatário ele precisa pagar o prêmio. Aliás, também aqui uma dica, se o prêmio ficar muito alto, você pode eventualmente, o locador pode eventualmente dividir essa despesa com o locatário. Tudo vai partir aí do gerente, do corretor que está tratando essa negociação. Exatamente, eventualmente na negociação você pode contemplar, olha, vamos então dividir o custo do seguro-fiança, por exemplo. Você tem a melhor modalidade de garantia, mas o locatário não precisa ter todo o custo, você pode eventualmente tentar negociar. Superada, vamos imaginar que fomos então para o título, que o seguro-fiança se tornou inviável. O título de capitalização, você não tem uma despesa, porque no seguro-fiança você paga pela apólice, renova anualmente e esse valor do prêmio você não tem retorno, ele não volta. É uma despesa. É uma despesa. É um investimento que você faz na garantia. O título de capitalização, uma vantagem, a companhia que vai oferecer o título, que vai fazer o título, ela não exige comprovação de rendimento, por exemplo. Tá? Então, que é diferente do seguro-fiança. O seguro-fiança você tem que comprovar um rendimento compatível com aquela apólice que você quer contratar.
No título de capitalização não há essa necessidade. E o mais interessante, as partes, locador e locatário, podem combinar o valor do título. Tá? Então você não tem uma limitação. Como a caução em dinheiro, por exemplo, aquela caução, né, de 3 aluguéis, tradicional, antiga, ela é limitada a 3 aluguéis. No título de capitalização você pode combinar o valor que você quiser. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, não importa. Para 15 aluguéis? Você pode, as partes podem combinar. Então, o locatário, o pretendente ao locatário, que não quer pagar pelo seguro-fiança, não tem como comprovar renda. Isso é muito comum para expatriado, por exemplo. Chega no Brasil, ainda não tem comprovação de renda, porque ele vai começar agora um contrato de trabalho, ele não tem como comprovar renda, não tem nenhum histórico no Brasil, mas ele quer alugar um imóvel, mas ele tem dinheiro, ele tem um valor que ele trouxe que ele pode utilizar para isso. Então ele faz uma aplicação no título de capitalização, esse valor fica aplicado. Que é uma remuneração menor que um CDI, enfim. Não dá para considerar como uma aplicação. Na verdade, ele vai ter a correção da inflação. Pronto. Ele não perde dinheiro, mas o valor fica aplicado durante a locação toda. O locador tem uma garantia excelente, porque qual é o locatário que vai se arriscar a perder o dinheiro aplicado? E normalmente o montante não é tão baixo, você pode pedir. Tem um mínimo? Eu aqui costumo trabalhar com um mínimo, a gente sempre tenta trabalhar com 12, pensando em um ano, mas eu tenho negociações aqui de 10 meses, de 8 meses, já cheguei a fazer até de 6 meses numa situação especial, onde o perfil do locatário era muito interessante, valia a pena fazer uma concessão. E você já chegou num ponto, nesse tipo de garantia que teve que executar? Nenhum. Tá? Eu já faço isso há alguns anos, não são muitos anos, porque é um produto que se popularizou mais recentemente, mas até hoje eu não tive nenhum caso de sinistro, vamos chamar assim, nenhum caso que eu tive que lançar a mão. Os locatários realmente eles cuidam do dinheiro deles que está lá aplicado. Como terceira opção, eu ainda analisaria um fiador, pessoa física. Ah, é? Tá? Eu prefiro do que, por exemplo, uma calção de 3 aluguéis e uma calção imobiliária. Se eu não conseguir convencer o cliente a fazer nenhuma das duas primeiras, eu vou para essa alternativa. Eu tenho usado na minha imobiliária também. A gente sempre tem usado. Tradicionalmente, eu acho que estatisticamente ainda é a modalidade de garantia mais utilizada, ainda é, em geral, por todas as imobiliárias. O que não é seguro? Nada, se você souber analisar o perfil do fiador, sinceramente eu acho seguro. Depende do perfil da pessoa. Mas o imóvel na mesma região desse imóvel local. Essa é uma dúvida recorrente, constante, as pessoas se enganam um pouquinho. O que acontece? É muito relevante que o fiador resida na comarca, na nossa comarca. Porque se amanhã você precisar demandar judicialmente, ou precisar notificá-lo, citá-lo, etc., é muito importante que ele esteja nessa comarca. Se ele estiver em outra comarca, tudo demora muito mais. Mas outra comarca pode ser interior de São Paulo? Qualquer outra cidade. Saiu de São Paulo, outra comarca, porque o processo tem que sair daqui para ir para lá, e aí a coisa demora muito. Então, aquela exigência de que a pessoa seja de São Paulo, importante. Não é essencialmente que ele tenha imóveis em São Paulo. Ele pode ter imóveis em São Paulo, imóveis no Brasil inteiro, mas é muito importante que ele resida em São Paulo, porque isso reduz muito o prazo de qualquer tipo de processo. Então, ele precisa residir. Agora, ele pode ter um imóvel no Nordeste, enfim. Ele pode ter imóveis, porque é importante que ele tenha patrimônio imobilizado, é importante, porque em última análise é onde você vai buscar executar para receber uma eventual dívida. Mas, sendo bem franco, é muito raro chegar a esse ponto, principalmente no nível, nesse nicho de mercado que nós trabalhamos. É muito raro um fiador deixar chegar a esse ponto. A calção imobiliária é um imóvel calcionado, eu não utilizaria. Tá? Eu não utilizo e não utilizaria, eu acho bacana, é um patrimônio, é um imóvel que está lá, etc. Só que, na minha opinião, não é 100%, porque se essa pessoa, se os calcionantes sofrerem uma execução trabalhista ou uma execução fiscal, esse imóvel, tá? Essas execuções têm prioridade, você pode perder a tua garantia. Então, garantia em imóvel eu não faria. Uma vez que ele calcionou o imóvel, tem que ir no cartório, não adianta pôr lá no contrato e não... Se não for até o cartório, averbar, registrar, averbar. É uma averbação, não é um registro, é uma averbação. Se não for feita a averbação na matrícula do imóvel, é como se amanhã essa pessoa pode... E tem um custo, então tem que ver, né?
Tem um custo, exatamente, tem o custo da verbação, tem essa burocracia, tem que ter esse trabalho de fazer isso, esse custo é do locatário. Mas aí também, se não tem nenhum problema outro, como você falou assim, ele trava mesmo, não tem como. Sim. Esse imóvel está travado. Ele vai constar na matrícula que existe essa verbação, ele está vinculado àquela locação. Não vai conseguir vender, enfim. Então, ele até consegue. Ele até consegue, só que... Olha aí, gente. Consegue, porque é uma verbação, não é um registro. Lembra que eu te contei? Então, aparece a verbação, o comprador vai saber que aquele imóvel está vinculado e foi dado em garantia numa locação. Então, assim, o comprador vai comprar o imóvel sabendo daquilo. Por isso que é necessário a verbação no cartório. Tá? Se não houver a verbação, o comprador vai falar, olha, ninguém está sabendo de nada. Não estava sabendo. Então, ele compra sabendo dessa garantia. Eu não me sinto, como administrador, eu tenho que pensar sempre no pior cenário. O pior cenário possível... Advogado do diabo. O pior cenário possível é esse calcionante amanhã sofrer uma execução trabalhista, por exemplo, que ninguém está isento né, de uma execução trabalhista e esse imóvel eventualmente pode ir embora nessa execução. E a caução em dinheiro, quer dizer, aquela caução, a poupança de 3 aluguéis. Por que eu não costumo utilizar? É a mais frágil de todas, porque você só tem 3 aluguéis. Então, se amanhã você tiver um problema importante no imóvel, inadimplemento, danos, etc., e demorar para conseguir retomar o seu imóvel, tirar o locatário do imóvel, etc., via judicial ou não, você só tem 3 aluguéis. Então, talvez você me pergunte, mas por que você fez uma locação com essa garantia? Eu fiz uma locação com essa garantia porque o contexto me mostrou que eu poderia apostar nisso. Pois é, quando chega isso para mim no meu escritório... Aí é uma questão muito delicada. É uma questão delicada que o administrador não tem autonomia para aprovar e o locador tem que ter ciência do que ele está fazendo. É muito difícil, não é recomendável. Não é? Então, quando acontece isso lá na Grazela dos Imóveis, o que eu falo? Eu falo que não é a modalidade que eu sugiro. Recomendável, exatamente. Que eu recomendo. Você está sabendo dos riscos? Isso. Eu deixo muito claro. Exato. E às vezes a pessoa fala, estou sim eu topo. E eu topo. Exatamente. Então aí eu fico tranquila. Isso. Mas de outra forma, eu faço questão de deixar claro. Eu acho que vai ajudar muito a quem precisa desse tipo de informação, está buscando esse tipo de informação, né? Ou tem uma carteira de imóveis e tinha algumas dúvidas, já tem uma experiência com esse processo, e para quem também está fechando um negócio agora e vão necessariamente surgir muitas dúvidas, né? A gente vê aqui, com anos e anos de mercado, ainda eu tenho novidades aqui que eu ouço de um especialista. Então é isso. Obrigada, Pedro, pela oportunidade aqui, pelo seu tempo e pelo seu know-how aí que você trouxe. Eu só posso agradecer. Para o nosso... Só posso agradecer e estou à disposição de todos. O dia que vocês precisarem de qualquer auxílio, orientação e esclarecimento, então, contem comigo.